Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do Avante Nestlé. Hoje com um tema super requisitado, que era terapia nutricional na pediatria. Mas entrando já no nosso tema de hoje, muito legal, estou aqui com duas convidadas que vão destrinchar esse tema muito importante, que é a terapia nutricional na pediatria. Apresento vocês aqui a doutora Camila Lemechek, ela é pediatra nutróloga pela Universidade Federal de São Paulo, integrante da MTN Pediátrica do Hospital Mário Covas, CEPAC e HCOR de São Paulo, médica colaboradora da disciplina de pediatria da Faculdade de Medicina do ABC, e logo em seguida teremos a nutricionista Liana Macedo, mestre em Ciências da Saúde, especialista em terapia nutricional, nutricionista do Hospital Geral de Roraima e do Hospital da Criança de Santo Antônio. Aproveitem durante a aula para já irem mandando as perguntas que vocês tiverem dúvidas, vão mandando, que no final a gente responde. Passo agora a palavra para a doutora Camila e logo em seguida temos a nutricionista Liana. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez o convite da Nestlé em participar dessa aula. Então, hoje a gente vai abordar terapia nutricional na pediatria, estabelecendo as metas. Esses serão os tópicos abordados da minha parte, que a gente vai conversar aí ao longo desses minutos. E eu começo com uma pergunta: por que a gente precisa estabelecer metas? Eu acho que a resposta é simples, né? Vai de acordo com o nosso dia a dia de quem trabalha com pediatria e nutrição, que é evitar a desnutrição em nível hospitalar. Já é um fato sabidamente notado de que a desnutrição é associada a desfechos clínicos negativos durante a internação hospitalar, então a gente precisa usar todos os métodos, tanto de avaliação de risco, avaliação nutricional e de medidas terapêuticas em relação à nossa terapia nutricional para evitar a instalação da desnutrição. Por outro lado, quando a gente já tem um quadro de desnutrição instalado, a gente tem um cenário muito ruim, né? 20 a 30% das crianças desnutridas graves, quando internam em países em desenvolvimento, evoluem para óbito, né? Então, a gente tem que fazer realmente todos os esforços para a prevenção da desnutrição, porque quando a gente já encontra ela estabelecida, a complexidade da reversão desse quadro é enorme. Em relação às consequências da desnutrição na pediatria, a nível hospitalar, não difere muito do que a gente encontra na faixa etária dos adultos. Então, aumento da morbimortalidade, aumento de risco de infecções associadas, aumento de tempo em ventilação mecânica, aumento de tempo de internação e aumento dos custos ao sistema de saúde. Falando dos impactos da desnutrição na criança como um todo, pela criança ser um indivíduo em crescimento, né, ela se encontra numa janela de oportunidades em que a desnutrição tem um impacto negativo muito importante. Ela afeta tanto o crescimento biológico quanto o desenvolvimento cognitivo e psicossocial, então gerando comprometimento aí no aprendizado e prejuízos sociais para uma criança que vai ter uma dificuldade de aprendizado, dificuldade de inserção no mercado de trabalho aí mais para frente. Bom, falando um pouquinho da prevalência da desnutrição entre crianças e adolescentes, eu trago um estudo de revisão de 2008, que reuniu artigos de até 10 anos antes dessa publicação, então de 1998 a 2008, que avaliaram a prevalência de desnutrição em alguns países, como Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Turquia. Tem um estudo brasileiro também incluído nesse trabalho. E a prevalência encontrada foi de 6,1% a 40,9%, utilizando o Z-score de -2 de IMC e P80 e Z-score menor que P80 em relação ao peso para a estatura como ponto de corte para a classificação de desnutrição. Então, a média em relação aos países da Europa e América, né, Estados Unidos e Brasil, ficou entre 6,1% a 14%. E o país que mais puxou essa prevalência aí para cima foi a Turquia, que chegou até 40,9%. Em relação a um cenário encontrado no Brasil, eu trouxe dois estudos, um publicado em 2009, encontrou desnutrição moderada e grave em 16,3% de crianças internadas em 10 hospitais universitários ao longo espalhadas por todo o Brasil.
Outro estudo foi publicado em 2006, esse estudo é muito referido nos estudos de revisão que falam sobre a prevalência de desnutrição a nível hospitalar, e encontrou uma prevalência de 6,9% em crianças hospitalizadas em um hospital de Fortaleza, sendo essas crianças com uma faixa etária menor que 5 anos. Então é uma prevalência até parecida com o que a gente encontra nos países desenvolvidos. Falando um pouquinho sobre formas clínicas de desnutrição, a gente tem como formas de desnutrição grave o marasmo, né? Como essa própria foto mostra, né? Ela acomete lactentes mais jovens e as características são exatamente essas, né? É uma criança pequena para a idade, tanto em estatura quanto ela é muito tem uma magreza bem acentuada. Ela tem uma atrofia muscular do tecido subcutâneo, então deixando visíveis os arcos costais, tem as nádegas atróficas, cabelos quando presentes são muito finos e escassos, e tem uma face senil, ela parece um velhinho, como a gente chama, pelo desaparecimento dessa gordura na região malar. Que é o último depósito de gordura a ser perdido quando a desnutrição avança. É uma criança geralmente mais apática, e aí a gente, quando encontra uma criança desse tipo no hospital, a gente consegue entender o comprometimento de desenvolvimento cognitivo e social que a desnutrição impacta, porque é uma criança que ela é pouco responsiva a estímulos, ela ou é extremamente letárgica ou ela é irritada, então ela parece, muitas vezes uma criança de 5 anos parece uma criança de 2, uma criança de 3 anos ainda não tem habilidades conquistadas como de linguagem, então a gente consegue caracterizar bastante esse impacto em desenvolvimento psicossocial também. A outra forma de desnutrição é o kwashiorkor, ela acomete crianças mais velhas, ela é conhecida até como a desnutrição do segundo filho. As características físicas são essas aí que a gente pode encontrar nessa fotinho, marcada por alterações de pele, a gente encontra lesões hipocrômicas, que são as mais clarinhas, ao lado de hipercrômicas, são as mais escuras, associadas à descamação. Alterações dos cabelos em relação à textura, coloração, ele desprende fácil do couro cabeludo também. Existe uma hepatomegalia, porque é um fígado doente, um fígado esteatótico, pela dificuldade no transporte de lipídios, né, pela diminuição da produção de apolipoproteínas, que fazem esse carreamento dos lipídios, o fígado acaba armazenando essa gordura, se tornando um fígado esteatótico. São crianças que a principal característica do kwashiorkor é o edema, seja edema em dorso de pés, em membros inferiores e evoluindo para todo o corpo, caracterizando a ascite, a nasarca e faces de lua, então com edema de face. E são crianças que também podem ser apáticas ou extremamente irritáveis. E a infecção tem um papel importante como agente deflagrador desse edema, né? Só um parênteses aqui, eu vou colocar, antigamente a explicação para o edema do kwashiorkor estava numa explicação clássica de baixo aporte proteico, baixa produção de albumina e edema. Hoje em dia, a teoria mais aceita é que há um desbalanço do estresse oxidativo e da produção de radicais livres que leva a uma lesão endotelial sistêmica, levando a esse edema típico da desnutrição do kwashiorkor. Então, o tratamento dessa desnutrição, tanto do kwashiorkor quanto do marasmático, é o mesmo. Quando a gente começa a nutrir o paciente, esse edema vai diminuindo. Então, a gente não precisa dar diurético nem reposição de albumina para esse edema melhorar. Em relação à classificação antropométrica da desnutrição, a gente encontra 3 indicadores aí muito citados nos estudos, tá? Então, a gente tem a baixa estatura ou nanismo nutricional, e o indicador para essa forma de desnutrição é a estatura para a idade, e encontramos uma baixa estatura de origem nutricional com um Z-score menor que -2. Ele é consequência da lentificação do crescimento linear, então mostra uma cronicidade da desnutrição. O emagrecimento, que a gente utiliza o indicador peso para estatura e classifica as crianças que apresentam Z-score menor que -2 como emagrecidas, e é o mais utilizado nos estudos porque dá uma medida de proporcionalidade, bem como o IMC.
O baixo peso, o indicador que a gente usa é o peso para a idade, e crianças com Z-score menor que -2 são classificadas como baixo peso. Mas ele não é um bom indicador para a gente avaliar um grupo-alvo de intervenções, porque ele sofre muita interferência, até mesmo da cronicidade de um nanismo nutricional, por exemplo. Tá? Então, o mais utilizado mesmo é o peso para a estatura ou IMC. Falando um pouquinho sobre a avaliação de risco nutricional, o que é a avaliação de risco nutricional e para que serve? Ele serve para identificar os pacientes em risco de se tornarem desnutridos, tá? Então, é diferente da avaliação nutricional, que faz o diagnóstico nutricional, a avaliação de risco identifica os pacientes em risco, tá? Não os que necessariamente já estão desnutridos. Os fatores associados ao maior risco nutricional, ao risco nutricional, é o estado nutricional. Então, a criança desnutrida tem um maior risco de desnutrir durante a internação. A condição clínica, que vai impactar em diferentes graus de catabolismo dentro dessa patologia, também vai ter consequência nas necessidades nutricionais diferentes e em como a gente vai conseguir atingi-las. E a ingestão alimentar, que também é um fator de risco que aparece em vários instrumentos de triagem, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. É sabidamente, né, um fato de que as crianças, quando internam, mesmo as eutróficas, elas comem menos e tem uma perda de peso aí bem associada a essa diminuição da ingestão alimentar. Então, como a gente vai identificar o risco nutricional? Através dos instrumentos de triagem de risco nutricional. Então, falando um pouquinho sobre eles, do porquê utilizar, a gente utiliza eles para identificar o paciente com risco nutricional, fazer uma intervenção precoce e, com isso, evitar o prejuízo do estado nutricional e favorecer uma melhor resposta ao tratamento clínico. Aqui eu vou trazer alguns dos instrumentos de triagem nutricional. O objetivo não é a gente destrinchar toda a metodologia científica, é só mostrar a carinha de como eles se apresentam, quais são os fatores que são avaliados, como que é classificado em baixo e médio risco, para depois vocês escolherem qual utilizar no serviço de vocês. Mais uma coisa, se mesmo assim, né, a gente ainda ficar em dúvida do porquê utilizar, o consenso, né, nos nossos guidelines que tanto seguimos aí, sobre a necessidade de se utilizar um instrumento de triagem nutricional dentro desse time que faz um suporte nutricional à criança internada. Em relação à característica da triagem, o que ela deve ter para ser um bom instrumento de triagem nutricional? Ela tem que ter uma alta sensibilidade, especificidade, confiabilidade. Todas as condutas que a gente deve seguir deve ser baseada em evidências, de preferência, né? Ela tem que ser simples e rápida, de fácil implementação, sem custos, sem necessidade de treinamentos muito específicos, senão, caso contrário, a gente já faz a avaliação nutricional, já propriamente dita. Ela não pode ser invasiva e exclusiva para a população pediátrica geral. A gente não pode pegar um grupo específico da população pediátrica com doenças crônicas e também não pode pegar um instrumento de triagem nutricional para adulto e extrapolar para a população pediátrica. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês é o PNRS, essa é a carinha dele. Ele foi desenvolvido no ano de 2000, na França, e foi um estudo que englobou 296 crianças. Foi um estudo prospectivo que pegou crianças em até após 48 horas da internação que perderam mais de 2% do peso em relação ao peso da entrada. E 3 variáveis foram avaliadas como fatores que mais interferiam nessa perda de peso. Então, a aceitação alimentar, a patologia, então foi dividido em 3 classes, segundo o fator de estresse que essa patologia causava no metabolismo do paciente, e a presença ou não de dor. Então, com isso, se resumia um score de 0 a 5, classificando de baixo, médio e alto risco. E esse estudo já propunha uma intervenção de acordo com o grau de risco apresentado. O outro estudo é o STAMP. Ele foi desenvolvido no Reino Unido em 2007 e na segunda fase aí da validação das variáveis estudadas contou com 89 crianças de 2 a 17 anos. Então, o que chama atenção é que ele excluiu
né, crianças menores de 2 anos que tem, quanto menor a criança, né, os lactentes jovens têm um fator de risco aumentado para desnutrição, então essa faixa etária foi excluída. E avaliou 3 fatores três fatores que influenciam o risco nutricional. Peso e estatura, então ele usa um índice antropométrico, aceitação alimentar e o diagnóstico também relacionado ao grau de catabolismo que ele causa e relacionado também à interferência na aceitação alimentar. O score foi graduado de 0 a 9 e classificado em baixo, médio e alto risco de acordo com a pontuação desse score. Ele teve uma boa sensibilidade de 72% e 90% de especificidade quando comparado com uma avaliação nutricional completa. E também ele propõe uma intervenção, seja repetir a avaliação de risco nutricional em 3 dias, seja você repassar o caso para uma equipe de nutricionistas ou para a MTN do hospital, tá? Então, já propõe um método de intervenção a partir dessa graduação. O outro estudo é o PYMS, foi desenvolvido no Reino Unido, no Hospital Terciário, no ano de 2010. Englobou 247 crianças para validação desse estudo entre 1 a 16 anos. E 4 fatores foram avaliados como fatores de risco para desnutrição. O IMC, relato recente de perda de peso, mudança no padrão de aceitação alimentar, efeito da doença na condição nutricional. Então, mais uma vez, a gente tem um índice antropométrico entrando nesses fatores e a ingestão alimentar também, tendo um papel importante. E ele dá um score de 0 a 7, classifica entre baixo, médio e risco, tá? E propõe uma intervenção também de acordo com essa graduação do score. Ele foi testado por diferentes profissionais e teve e os resultados tiveram um bom nível de relação. O Strong Kids foi desenvolvido em 2009 na Holanda e é o único estudo traduzido para o português com validação. Ele avaliou 424 crianças, dentro delas os 4 fatores que mais influenciavam na relação ao risco de desnutrição. Então, perda de peso ou ganho insuficiente nos últimos tempos, ingestão alimentar e ou perdas, que pode ser diarreia ou vômito, se a criança era aparentemente desnutrida. Então, entra uma avaliação subjetiva nessa avaliação de risco e a doença também com alto risco nutricional, por exemplo, uma doença oncológica tem um risco nutricional maior, diferente de uma bronquiolite, por exemplo, que tem um impacto menor em relação ao risco nutricional. E o score varia de 0 a 5, sendo classificado em baixo, médio e alto risco, tá? Esse estudo mostra uma significativa relação entre alto risco de alta pontuação e alto risco nutricional e Z-score de peso para estatura mais baixo, tá? E propõe também intervenção de acordo com a classificação de risco. O PEDSMART, ele é um estudo recente, feito em 2015 na Grécia, e ele é um estudo que teve participação de uma coorte prospectiva com 500 crianças, então um N um pouco maior, crianças de 1 mês a 17 anos. 4 fatores foram avaliados, como o Z-score, então mais um índice antropométrico, aceitação alimentar, mais uma vez aparecendo em outro instrumento de triagem, impacto sistêmico da doença e os sintomas que afetam a aceitação alimentar, sintomas relacionados à doença. E tem um score de 0 a 18 e a classificação em baixo, médio e alto risco, como os outros. E mais uma vez ele também propõe intervenção e consegue relacionar com desfechos clínicos. Então, pacientes que apresentam uma pontuação maior no score para risco apresentaram maior perda ponderal durante a internação, por exemplo. O PNST foi um estudo desenvolvido em 2014 na Austrália, com 295 crianças entre 1 mês e 16 anos, então ele conseguiu pegar a faixa etária dos lactentes jovens. Ele se resumiu a 4 perguntas bem simples, onde a resposta era sim ou não. Então, teve história recente de perda de peso, baixo ganho ponderal nos últimos meses,
diminuição da aceitação alimentar nas últimas semanas, ou aparenta, obviamente, estar abaixo do peso ou significativamente sobrepeso ou obeso. Então, é o primeiro estudo que leva também em consideração o sobrepeso e obesidade aí como um fator de risco. O score de 2 ou mais respostas positivas identifica os pacientes em risco, mas esse estudo não tem, por enquanto, uma proposta de intervenção terapêutica. Então, depois de mostrar para vocês um pouquinho dos instrumentos de triagem nutricional, qual que a gente deve escolher, né? Eu trouxe para vocês esse artigo de revisão publicado em 2015. Foi a primeira revisão sistemática no tema, com 8 artigos incluídos. E esses artigos avaliaram 4 instrumentos de triagem de risco: o PNRS, o STAMP, o PYMS e o Strong Kids. E o autor concluiu que não há evidência para a escolha de um instrumento de triagem nutricional específico. E também, através desses estudos, não há evidência de melhores desfechos com o uso dessas ferramentas específicas estudadas, tá? Mais um estudo, publicado em 2016, avaliou o uso de 3 ferramentas de triagem de risco: PYMS, o STAMP e Strong Kids, em crianças hospitalizadas ao longo da Europa. E ele encontrou uma porcentagem, uma variação importante do risco nutricional. A mesma população era considerada de alto risco, 10% dessa população era considerada de alto risco no Strong Kids, enquanto no STAMP 23% e no PYMS 25%. Então, uma variação bem considerável para o mesmo tipo para a mesma população estudada. Há também uma porcentagem considerável de crianças desnutridas, que é um parâmetro objetivo, que não foram identificadas. Então, o autor conclui para você não se utilizar esses scores exclusivamente na sua prática clínica, né? É um instrumento de triagem de risco, mas não é um instrumento que faz e substitui a avaliação nutricional. Algumas considerações aí sobre os instrumentos de triagem nutricional: eles tiveram uma validação própria ao seu estudo, não tiveram uma validação externa. A maioria deles excluem crianças menores de 1 ano, então, como eu já falei, é uma faixa etária que tem uma prevalência e um risco de desnutrição mais alto do que as crianças mais velhas. Sobrepeso e obesidade não foram incluídos em todos os instrumentos de triagem. Eles têm uma divergência no ponto de corte para a classificação da desnutrição, e isso faz muita diferença em relação à nossa avaliação de risco. A maioria não faz relação com desfechos clínicos, ele propõe medidas de intervenção, mas não consegue fazer relação com desfechos clínicos desfavoráveis. Aí, quando a gente pega crianças com alto risco, que pontuaram para alto risco nesses instrumentos de triagem. Nos estudos que avaliam a prática clínica desses instrumentos, não se encontrou a necessidade e a essencialidade de utilizá-los na rotina pediátrica, mas esses estudos específicos. E andamento, existe um estudo multicêntrico feito com o apoio do ESPEN, do ESPGHAN. Então, pode ser que dê um norte diferente para a gente, com uma metodologia diferente, quem sabe uma validação para a gente utilizar em todos os nossos serviços. Então, falando um pouquinho sobre avaliação nutricional, como eu já disse antes, ela é individual e objetiva. Ela é a mais importante e sempre deve ser feita. A avaliação nutricional não é só peso, estatura e IMC e a gente colocar no gráfico, né? Tem todas essas variáveis que eu deixei escritas que tem o seu papel aí na nossa avaliação nutricional. Então, história, antecedentes pessoais e alimentares da criança, história alimentar de ingestão pregressa e atual, antropometria, né, como já dito, peso, altura e circunferência craniana para crianças de até 2 anos. E aí a gente utiliza os indicadores de peso para a idade, estatura para a idade, perímetro cefálico para a idade e peso para a estatura ou IMC para a idade, colocando nos gráficos da OMS, que eu acho que todos já utilizam. Né? As medidas de composição corporal, muitas vezes quando a aferição de peso, estatura não é possível, a gente pode utilizá-las também para completar a nossa avaliação nutricional,
como pregas cutâneas, a tricipital e a subescapular, e circunferência braquial. E a gente se utiliza desses indicadores para classificação segundo as tabelas de Frisancho, que é de 1990, e também para crianças acima de 3 meses, tabelas da OMS para classificação da circunferência braquial em relação à adequação. Os exames laboratoriais, quando disponíveis, né, que nem sempre eles estão disponíveis nos nossos serviços, vão corroborar a situação clínica de desnutrição ou não. Então, tudo isso faz parte do nosso pacote de avaliação nutricional. Trouxe alguns gráficos, né, só para ilustrar um pouquinho o que a gente tem conversado. Esse é o gráfico, né, da OMS, acho que conhecido e utilizado por todo mundo. Tem alguns gráficos específicos para a gente avaliar crescimento e avaliar peso para populações específicas. Eu trouxe o para crianças com síndrome de Down. Esse também é um gráfico específico para avaliação de peso, estatura e IMC para crianças neuropatas, e ele é dividido de acordo com o grau de disfunção motora, então de crianças que andam com certa dificuldade, que são acamadas, que se utilizam de via alternativa de alimentação. Então, também é uma população específica com gráfico específico. E aqui os nossos prematuros também, com as curvas do Intergrow 21, também que estão sendo cada vez mais implementadas aí nos serviços de saúde. Então, concluindo, a triagem nutricional, ela sinaliza risco nutricional. A avaliação nutricional classifica o estado nutricional e ela é fundamental. A triagem nutricional não consegue substituir nenhum método de avaliação nutricional. Obrigada. Vou esperar entrar a apresentação. Não, essa é da Camila. Isso. Não. Isso. Bom, queria agradecer também o convite da Nestlé para estar aqui com vocês hoje e complementar a apresentação da doutora Camila falando sobre as principais recomendações. Então, a gente optou por falar dessas 3 condições que são bem prevalentes nos hospitais, né, e que cursam com desfecho negativo quando são pacientes que têm, na verdade, alto risco de desnutrição e que a desnutrição acaba cursando com desfechos negativos. Antes disso, falar das recomendações em geral, né, é importante a gente determinar as necessidades hídricas do paciente para saber que fórmula que a gente vai utilizar. Isso é importante porque, dependendo de quantas calorias o paciente precise, a gente precisa determinar a densidade calórica adequada da fórmula, porque se houver restrição hídrica, eu não posso restringir as calorias do meu paciente, senão eu vou levá-lo à desnutrição. Então, fazer essa ponderação a fim de escolher qual a melhor fórmula para cada condição. As necessidades calóricas da criança, elas levam em consideração a taxa metabólica basal, grau de atividade, crescimento, e aí nós temos o gasto energético total, né? Atentem que as crianças com muito baixo peso, elas têm uma demanda alta por crescimento, né, de calorias para o crescimento, e as crianças menores também, enquanto que as maiores têm uma demanda maior pela atividade, né? Aí a taxa de crescimento já diminui um pouco. Então, naquelas crianças menores, em relação à quantidade de peso que elas têm, proporcionalmente, né, elas gastam mais energia por quilo de peso em relação às crianças maiores. A gente observar também, as crianças com muito baixo peso, a participação da taxa metabólica basal é menor, né, em relação ao peso também.
Em relação às necessidades proteicas, a gente tem a recomendação de 2005, né? Essa recomendação é para crianças saudáveis e a gente acaba utilizando para a maioria da população pediátrica pela falta de necessidades específicas em certas patologias, né? Mas a gente vai ver que em situações especiais, como a gente vai conversar com vocês, agora a história é um pouquinho diferente. Então vamos começar falando sobre o paciente crítico pediátrico, né? Existe o guideline da Aspen, que é do ano passado, né? Então está bem atual, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a oferta calórica, oferta proteica, quando iniciar a nutrição enteral e quando iniciar a nutrição parenteral ou suplementar. O método ouro, né, descrito no guideline e na maioria dos estudos, é a calorimetria indireta, né? Diminui a margem de erro quando a gente vai estimar as necessidades calóricas do paciente, mas não é a realidade da maioria dos hospitais, principalmente dos hospitais brasileiros, né? Então, o recomendado pelo guideline são as fórmulas de Schofield ou da OMS, né? Mas fala para ter muita cautela em relação à adição de fator estresse. Eu vou mostrar alguns trabalhos para a gente fazer essa ponderação, tá? A maioria das equações preditivas utilizadas para estabelecer as necessidades energéticas da criança crítica, elas não são tão adequadas, né? Ou super ou subalimentam o paciente. O guideline recomenda ainda não usar Harris-Benedict RDA, né? Por propiciar superalimentação desse paciente. É um paciente que tem várias repercussões metabólicas e a gente não pode dar esse excesso de calorias por causa das repercussões que podem gerar. O ideal também é que até o final da primeira semana que esse paciente comece a se alimentar, a gente esteja dando 2/3 de tudo aquilo que ele precisa. Quanto mais calorias quanto mais adequado, né? Não estou falando de excesso, mas de adequação de calorias a gente oferece para esse paciente, a gente observa melhores desfechos. Então aqui estão as fórmulas de Schofield e depois OMS. Vocês vão observar que ambas são diferentes para meninos e meninas, são diferentes por faixa etária e utilizam basicamente o peso, né? A única variável que utiliza para determinar, para estimar o gasto energético dessas crianças, né? Aqui OMS e vamos para frente. Então, esse estudo utilizou calorimetria indireta e comparou com a utilização de fórmulas preditivas para determinar o gasto energético de pacientes críticos, né? Então, esse estudo observou que houve um predomínio de hipometabolismo entre as crianças, que as equações foram imprecisas e quando se utilizou o fator estresse, se hiperalimentou essas crianças, né? A gente observa aqui nesse gráfico que a diferença entre os dois métodos em relação à caloria por dia ficou mais concentrada aqui entre 100 e 300, ou seja, são 400 calorias de diferença para crianças, né? Então, é uma quantidade de calorias elevada. E a gente observa que variou de 300 até por volta de menos 500 calorias. Uma variação de 800 calorias, muito grande. Esse mesmo estudo observou que no acumulado semanal, tiveram crianças que receberam por volta de 5.000 calorias, né, quando se somou esse excesso semanal, e teve uma criança que recebeu até 8.000 calorias, né? Vocês podem observar aqui. Um outro estudo em crianças com síndrome da angústia respiratória aguda mostrou que quando quando eles ofertaram quantidade de calorias adequadas, próximas da adequação, houve menos mortalidade, né, no 7º dia em relação àquelas crianças que receberam quantidade insuficiente,
E não foi uma quantidade muito elevada. A adequação aqui ficou na faixa de 50 calorias por quilo de peso, enquanto que aquelas crianças que receberam por volta de 30 calorias por quilo de peso tiveram a mortalidade aumentada. Então a gente observou que aquelas crianças que receberam quantidade de calorias inadequadas, elas tiveram maior mortalidade na UTI pediátrica, e as crianças que receberam calorias adequadas tiveram mais dias livre do ventilador, ao passo que aquelas crianças também que receberam calorias inadequadas tiveram mais disfunção de múltiplos órgãos. Como é que a gente sabe, na verdade, se está indo no caminho certo? A avaliação nutricional do paciente crítico, seja ele pediátrico ou adulto, é muito difícil, né? Na criança, talvez eu diria que fosse um pouco mais fácil, porque a gente consegue tirar do leito e colocar na balança. Porém, às vezes essa criança está edemaciada e a gente não pode utilizar o peso como um bom parâmetro para fazer esse monitoramento. Então, alguns sinais podem nos indicar se está ocorrendo hiperalimentação. Então, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, aumento da produção de CO2, um rápido aumento da circunferência do braço ou um ganho de peso excessivo, né? Em relação à circunferência do braço, é um dos parâmetros interessantes de se utilizar, porque mesmo que a criança esteja edemaciada, muitas vezes não atinge o braço. Porém, nas crianças que estão nas arcadas, onde há edema também nessa região, já fica um pouquinho mais difícil de utilizar esse parâmetro. E eu trouxe para vocês também alguns sinais de subalimentação, né? Será que eu estou dando menos do que o paciente precisa? Que sinais vão indicar isso? Perda de peso, redução da circunferência do braço, desnutrição, dependência prolongada de ventilação mecânica e aumento do tempo de permanência na UTI pediátrica. Eu vou falar isso mais na frente, mas é importante o monitoramento. Muitas vezes a gente estabelece as metas para aquele paciente e não acompanha. E aí o paciente não evolui bem, não ganha peso adequadamente, não cresce adequadamente existem, por mais escassos que sejam, principalmente na UTI pediátrica, sinais que a gente pode acompanhar para saber se a gente está trilhando o caminho correto, né? Em relação à oferta proteica, o guideline da Aspen continua agora na parte da oferta proteica, que o mínimo que a gente tem que dar, vocês lembram que as recomendações para crianças saudáveis, é difícil chegar nesse 1,5, né? Talvez nas menores. Mas, no mínimo, a criança crítica na UTI pediátrica tem que receber 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. E ele faz a observação que em lactentes e crianças pequenas não coloca valores, mas que as necessidades podem ser muito maiores do que o mínimo recomendado, né? E o balanço proteico, porque o balanço proteico negativo, ele a criança cursa com piores desfechos. Em relação a oferecer proteína precocemente para atingir a meta, né, o guideline fala que promove balanço nitrogenado positivo. E isso tem uma relação mais forte, na verdade, é mais importante chegar primeiro à meta proteica na criança do que a meta calórica, né? Por esses resultados que a gente observa. Então, alta proporção da meta proteica, melhores desfechos clínicos. Além disso, uma dose ótima de proteína para melhor desfecho não é conhecida, né? Então a gente ainda tem muitas lacunas na determinação das metas para o paciente crítico pediátrico, mas vocês observaram que existe aquele mínimo de 1,5 e que nas crianças menores eu não vou ficar naquele 1,5. Tem que ousar e tem que oferecer um pouco mais e acompanhar a função renal, entre outros parâmetros, né? E aí não usar nunca a RDA porque as quantidades são subestimadas e a criança vai
vai desenvolver essa carência proteica ao longo da internação. Esse trabalho mostrou a adequação da ingestão proteica, que está inversamente associada com mortalidade em 60 dias em pacientes pediátricos críticos. Então, foi um trabalho multicêntrico em 59 UTIs pediátricas em 15 países e utilizou 1.245 crianças. Crianças de 1 mês a 18 anos, que permaneceram pelo menos 48 horas em UTI pediátrica em ventilação mecânica. Foram utilizados DRI e ASPEN, né, em relação à oferta proteica. Esse estudo foi anterior ao guideline, inclusive foi utilizado no guideline, né? Então a gente acabou de falar de não use DRI, e esse trabalho usou, mas esse trabalho, quem recomendou isso foi o guideline de 2017, e esse trabalho foi de 2015 e foi um dos trabalhos citados no guideline. E o desfecho utilizado foi mortalidade em 60 dias. Esse trabalho, se a gente observar aqui esse primeiro bloco, a gente observa que em todos os pacientes, aqueles pacientes que receberam menos de 20% da adequação proteica tiveram maior mortalidade em 60 dias. Porém, os mais afetados, segundo esse estudo, foram aqueles pacientes mais graves, com nível de severidade mais elevado. Pacientes que receberam menos que 20% da adequação proteica tiveram 21,8% de mortalidade em 60 dias. Então, a gente pode concluir que, provavelmente, o paciente mais grave, ele tenha um risco maior de mortalidade quando a gente não oferece pelo menos 20% daquilo que ele precisa na sua alimentação. O mesmo trabalho mostrou essa curva que mostra bem essa inversa proporcionalidade, né? Então, quanto maior a adequação proteica, a gente tem uma mortalidade menor. Comparando aqui, né, as DRIs com o que o ASPEN 2009 recomenda, que vem recomendado também no Guideline de 2015, é que observem que as crianças até 6 meses e até 12 meses não chegam em 2 gramas de proteína por quilo de peso. E aí esse Guideline segue a recomendação de 2009, mandando ofertar de 2 a 3 gramas por quilo de peso, né? E aí isso vai diminuindo proporcionalmente em relação à idade. Esse trabalho, que é o mesmo que eu mostrei em relação a calorias, eles avaliaram caloria e depois proteína, mostrando também que pacientes que receberam acima de 1,2 gramas de proteína por quilo por dia cursaram com menos, sobreviveram mais do que aqueles pacientes que receberam uma quantidade menor, menos, ou talvez 1 grama de proteína por quilo de peso, né? Então, a gente falou das recomendações proteicas e agora quando iniciar a nutrição enteral, né? Assim que possível, de preferência nas primeiras 24 a 48 horas. Depois, a nutrição parenteral, ela só deve ser iniciada quando o paciente não puder utilizar o trato intestinal e não é recomendado o início nas primeiras 24 horas na UTI pediátrica, né? Às vezes na maioria das vezes o paciente entra com repercussão hemodinâmica que não permite o início da terapia nutricional nas primeiras 24 horas e às vezes na ânsia de começar se faz a parenteral, mas o guideline não recomenda, né? Inclusive com grau de recomendação forte. E quando a gente não consegue oferecer a nutrição enteral plenamente para esse paciente, o guideline também pede para talvez atrasar um pouco a nutrição parenteral, aumentar gradualmente a nutrição enteral. E, assim, a gente desconhece pontos de corte específicos para iniciar a nutrição parenteral no paciente pediátrico. Depois de uma semana, naqueles pacientes que têm baixo risco nutricional, pode-se esperar até uma semana antes de iniciar essa nutrição parenteral suplementar.
Porém, nas crianças que não podem receber a nutrição enteral na primeira semana, não deve se esperar mais. Nesse caso, deve-se iniciar a nutrição parenteral pelo risco de desnutrição que a criança apresenta. Bom, a nossa segunda população desnutrido grave, né? É preciso inicialmente identificar quem é o paciente desnutrido grave. A gente observa muito a utilização de peso para a idade para classificar o desnutrido grave, quando isso não deve ser utilizado, e sim peso para a altura. Muitos pacientes têm essa desnutrição crônica e vêm já com a estatura fortemente afetada por essa desnutrição pregressa. E quando se avalia peso para altura, esses pacientes vão entrar nessa classificação de desnutrido grave. Porém, elas têm um déficit de altura importante, mas naquele momento o peso que ela tem está adequado para a sua altura, não para a idade, mas sim para a altura. Então, o desnutrido grave é o paciente que, tanto que aqui nem utiliza peso para a idade, é o paciente que tem peso para a altura abaixo do score Z-3. O tratamento do desnutrido grave é dividido em fases, mas a gente vai se concentrar na parte do início da alimentação, né? É dividido em 2 fases e o marco é basicamente aqui o 7º dia, mas pode acontecer antes, como a gente vai ver. Existe um protocolo de desnutrido grave, né? Existe até uma publicação do Ministério da Saúde que eu vou mostrar para vocês depois. E essa recuperação de desnutrido grave é pautada nesses 10 passos. E nós vamos nos concentrar no 7º e no 8º passo, porque a gente está falando de recomendações nutricionais. Então, o paciente desnutrido grave, ele chegou nessa condição no hospital porque ele não estava recebendo aquilo que ele precisava, provavelmente por um tempo prolongado. Então, o início da dieta deve ser cauteloso. Pode durar de 1 a 7 dias essa primeira fase, mas com maior frequência ela dura 3 dias. A gente precisa oferecer energia e proteína para ela desenvolver os processos fisiológicos básicos e ofertar de 120 a 140 ml por quilo por dia. Se falando de calorias, nessa primeira fase a gente precisa oferecer de 80 a 100 calorias por quilo por dia. Eu não posso ofertar menos de 80 calorias por quilo por dia, porque senão eu mantenho o catabolismo desse paciente. E acima de 100 calorias por quilo por dia, existe risco de síndrome de realimentação. A proteína também de 1 a 1,5, e aí depois osmolaridade, lactose, densidade calórica e densidade proteica. A gente precisa ter muito cuidado para não causar diarreia nesse paciente. Inclusive, a gente utiliza muita fórmula, a gente fica às vezes na ânsia de dar uma fórmula hidrolisada para esse paciente, achando que vai ser melhor absorvida e que vai reverter esse quadro mais rápido, porém são fórmulas que têm a osmolaridade mais aumentada e esse paciente tem um risco ou então já chega com muita diarreia. Então, talvez utilizar fórmulas poliméricas mais isentas de lactose ou com baixo teor de lactose seja mais interessante por conta da osmolaridade. Os primeiros dias da alimentação desse paciente devem ter uma maior frequência de 2 em 2 horas, 11 ml por quilo por dia. Isso vai aumentando ao passo que esse paciente ao passo, na verdade, que os dias vão passando e esse paciente vai melhorando. Sempre optar pela via oral, sempre manter o aleitamento materno, se esse paciente já faz uso de aleitamento materno. E essa fórmula inicialmente deve ser ofertada 130 ml por quilo de peso, né? em cada etapa. A gente só utiliza sondas se o paciente estiver aceitando menos de 80 calorias por quilo de peso, e nutrição parenteral só se o paciente não conseguir mesmo utilizar a via enteral. E em relação ao aleitamento materno, assegurar a manutenção da técnica correta. O monitoramento desse paciente, dessa primeira fase, a gente deve acompanhar o peso diário,
a ocorrência de vômitos, evacuações e se o paciente está recebendo aquilo que foi planejado. Porque se ele não estiver recebendo por via oral, a gente precisa ofertar em outras vias, porque aí a gente não vai conseguir recuperá-lo, né, que é o objetivo. Em relação ao peso diário, a gente tem que ter cuidado com edema, né? Na aula da Camila foi muito bem colocada a questão do Kwashiorkor, né? Que são pacientes que cursam com edema. E desidratação, geralmente esses pacientes chegam desidratados e aí tem um salto grande de peso nos primeiros dias e a gente acha que está fazendo a terapia nutricional está fazendo tudo aquilo, mas não, quando a gente hidrata o paciente, ele aumenta o peso, né? A segunda fase de reabilitação e crescimento rápido. Então, nessa primeira fase, preparamos o paciente para essa fase de catabolismo mais acelerada. Então, é uma fase onde o paciente vai ter alta ingestão calórica e proteica. No máximo, essa fase deve ser iniciada no máximo após uma semana de internação. O ganho de peso deve ser maior de 10 gramas por quilo por dia. Porém, essa transição deve ser gradual para evitar sobrecarga cardíaca e diarreia. Esse preparado de crescimento rápido, ele deve ter 100 calorias por 100 ml, diferente do primeiro que tinha 75 calorias por 100 ml, e 2,9 gramas de proteína por 100 ml, enquanto o outro tinha 0,9. Então, a gente aumenta a densidade energética e proteica dessa fórmula. Nas primeiras 48 horas, a gente só substitui a fórmula, mas continua com o mesmo volume e frequência, e depois vai aumentando 10 ml a cada refeição até a criança deixar sobras. Na maioria dos casos, isso vai ficar por volta dos 200 ml por quilo por dia, né, para a gente começar essa recuperação. Então, esse preparado, no final das contas, né, quando a gente estiver oferecendo o volume pleno, quando o paciente deixa sobras, de mais ou menos 150 a 220 calorias por quilo por dia, proteína de 4 a 5, né, 4 gramas por quilo por dia. As crianças amamentadas devem manter o aleitamento materno, mas o preparado deve ser ofertado antes das mamadas. Não existe alimento melhor e mais adequado para a criança do que o aleitamento materno, porém, nessa situação em particular, o leite materno não vai conseguir recuperar essa criança. Então, a gente muitas vezes lança mão de módulos para enriquecer as fórmulas, porque até as fórmulas infantis do mercado não alcançam essa quantidade de caloria e de proteínas. É necessário porque é uma situação especial. Crianças maiores de 24 meses devem se alimentar em livre demanda, aliás, em dieta livre adequadamente, e o preparado pode ser ofertado no intervalo das refeições. Isso deve ser feito até a criança alcançar o primeiro desvio padrão de score-Z, tá? Ou 90% de peso para a altura. E aí a gente monitora essa criança pela ingestão, né? A mesma forma da primeira fase, peso diário em jejum, e a gente precisa calcular o ganho de peso por quilo por dia por uma semana. A gente sabe que está indo no caminho certo se esse ganho estiver superior a 10 gramas por quilo por dia. Se tiver menos, observar o que não está dando certo, né? Se a criança está realmente oferecendo, se os pais estão acompanhando, para que a gente consiga sucesso nessa terapia. Então, o guia do Ministério da Saúde está disponível na internet para quem quiser consultá-lo, e é importante principalmente para aqueles profissionais que atuam lá em áreas de bolsões de pobreza, que recebem refugiados, indígenas aldeados, que é onde as populações que a gente vê maior risco de desnutrição. Então, continuando agora aqui nas cardiopatias congênitas, os cardiopatas são super desnutridos, né? Então 80% a desnutrição alcança, e a gente precisa ofertar uma quantidade maior do que o gasto energético total de crianças saudáveis, de 30% a 50% a mais, porque são crianças que têm uma demanda energética alta, porém muitas vezes cursando com diminuição da ingesta calórica. Então, são diversas as repercussões nutricionais que a desnutrição causa nesses pacientes. E aí a desnutrição, a gente tem o resultado da desnutrição quando a gente tem um paciente hipermetabólico com ingestão adequada de nutrientes. Então, esse trabalho mostrou que uma população cardiopata, comparou população cardiopata e população saudável, encontrou 90% de desnutrição nos cardiopatas e 21%
no grupo controle, enquanto que desnutrição severa foi observada em 61% dos casos e 2% dos controles. Então, é uma população de risco. Quando se ofertou nesse outro trabalho cerca de 95 calorias por quilo de peso, esses pacientes cursaram com perda de peso. Então, é um paciente que, se a gente não estiver cuidando e oferecendo aquilo que ele necessita, de acordo com suas necessidades nutricionais, a gente vai causar a perda de peso. Então, nesse paciente, a gente precisa fazer recuperação nutricional e garantir manutenção ou recuperação do crescimento. Quem é o paciente cardiopata candidato à terapia nutricional? Paciente que tem perda de peso de 5% em 2 semanas, paciente prematuro, com recém-nascido de baixo peso, com índices abaixo do normal, com depressão da circunferência braquial ou da prega cutânea tricipital, com hipoalbuminemia, transferrina baixa, que vai fazer intervenção cirúrgica precoce ou com trato intestinal disfuncional. Então, as recomendações para esse paciente são: se a cardiopatia for leve a moderada, 130 a 150 calorias por quilo por dia, no grave, de 175 a 180, a proteína para pacientes menores de 1 ano, 1,5 a 2 gramas por quilo por dia, e nos maiores de 1 ano, 1 grama de proteína por quilo por dia. E por que não usar tanto na proteína? São pacientes que podem cursar com repercussão negativa, afetando principalmente o aparelho urinário, os rins. Tá? Outras recomendações que devem ser seguidas, em relação a lipídios, ácidos graxos, carboidratos, distribuição normal, mas tendo cuidado com sódio e potássio e observar se esse paciente tem restrição hídrica. Monitorar também esse paciente como todos os outros, observando se as metas calóricas e proteicas estão sendo cumpridas, se esse paciente está conseguindo ganhar peso adequadamente e se está ganhando altura. Bom, para finalizar minha aula, a importância de se estabelecer metas, para onde isso meio que dá um rumo, para onde a gente vai, o que a gente quer com esse paciente. Se essas metas não estiverem sendo atingidas, criar estratégias, para que elas sejam, se a gente não conseguir cumprir 100%, o mais próximo possível, e monitorar, principalmente a infusão daquilo que a gente está oferecendo, a aceitação e o estado nutricional. São parâmetros que nos dizem se a gente está conseguindo ir pelo caminho correto. Bom, obrigada a todos que ficaram até agora. E eu queria só aproveitar que amanhã é o dia do nutricionista para felicitar todos os meus colegas que estão assistindo aí pelo Brasil afora, mas assim, especialmente aos meus colegas do Hospital da Criança, lá de Boa Vista, e do Hospital Geral de Roraima. Obrigada. Bom, muito obrigada pelas palestras, foram excelentes. A gente recebeu aqui diversas perguntas, eu não sei nem se eu vou ter tempo de fazer todas elas, mas vou começar pelos elogios. Começando pelo Adriano Cabral, aqui de São Paulo. Ele fala: a doutora Camila é uma excelente profissional, além de grande conhecimento teórico, é uma médica extremamente humana e dedicada a seus pacientes. Parabéns pela excelente aula. Mandou um abraço. Temos também aqui para a nutricionista, a Lisiane de Boa Vista, Roraima, falou que está assistindo a palestra, mandou um super abraço. Exato. O Fabiano de Cuiabá também, a Meire de São Caetano estão aqui assistindo com a gente, mandando um alô. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A Amanda, aqui de Niterói, Rio de Janeiro, falou: como sempre, parabéns, não perco uma videoaula. E ela é acadêmica aqui de nutrição de Niterói, então muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente. Então vamos para algumas perguntas, que eu acho que é muito importante. Eu selecionei aqui algumas e fiz um blocozinho que são todas mais ou menos parecidas, falando sobre triagem nutricional. Então, primeiro, vieram umas 3 perguntas falando, na prática de vocês, qual triagem nutricional vocês utilizam? Tem alguma validada na população brasileira? Como que vocês trabalham assim com a triagem? Então, como eu expliquei, os estudos são validados, os instrumentos de triagem foram validados pelos estudos que deram origem a eles. Então, não existe nenhuma validação externa,
Enquanto eu acho que muita gente se preocupa em criar novos instrumentos de triagem, eu acho que o caminho é a gente tentar validar para uma população pediátrica geral, que possa ser aplicado nos diferentes países, porque não existe um específico aí para a população pediátrica brasileira. O Strong Kids é o único que foi traduzido para o português com uma validação, né? Então, eu acho que o que a gente mais encontra aí nos hospitais é a utilização do Strong Kids. Mas aí vai realmente do gosto de cada um, porque na teoria são todos de fácil aplicação, né? Eles duram em torno de 2 a 3 minutos, pode ser aplicado por enfermeiras, auxiliares de enfermagem, não necessariamente pessoas da área específica de nutrição. Então, vai da inclusive escolha. O Fábio aqui de Ribeirão Preto, ele até falou sobre Strong for Kids, tá aí traduzido para português para a população brasileira, e se teria algum risco eu utilizar essas ferramentas em inglês para a população brasileira? Então, é exatamente isso que eu já coloquei, né? Quanto mais próximo da nossa realidade, maior maior a chance da gente não errar. Então, se a gente tiver algum instrumento de avaliação que consiga se aproximar dessa nossa realidade, até mesmo na questão da tradução, acho que fica mais fácil a gente não errar. Mas, realmente, eu acho importante a gente utilizar o método de avaliação de risco, seja qualquer um deles, para a gente tentar identificar e fazer uma intervenção precoce, mas ele não pode ser substituído, né? A avaliação nutricional é o mais importante, mais fundamental de tudo, né? Se a gente pensar que, infelizmente, a maioria dos hospitais brasileiros trabalha com a quantidade insuficiente de profissionais, a triagem é uma ferramenta para a gente priorizar, privilegiar aqueles pacientes que precisam mais, né? Então, é algo necessário para otimizar o nosso trabalho e otimizar a recuperação daqueles pacientes que precisam mais. Legal. E aí, falando um pouquinho sobre as metas, que você comentou bastante pra gente, a Samantha de São Paulo, ela fala, em relação a essas metas, eu utilizo o peso ideal, não utilizo, porque tem o risco de eu também estar hiperalimentando essas crianças que não têm ali a atividade física, enfim. Como que trabalha e qual o peso mais utilizado? É o peso atual. Peso, se a gente falando, por exemplo, do paciente crítico, a gente corre o risco de alimentar esse paciente, e no paciente desnutrido a gente deve utilizar o peso atual mesmo, tanto que são quantidade de calorias por quilo de peso, na primeira fase não, mas na segunda bem elevados, justamente porque está se utilizando o peso atual da criança, e naquele momento ela deve estar, né, o paciente desnutrido grave, ele está muito aquém daquilo que ele deveria. Então, os números são elevados, né, se a gente pensar 150, 220 calorias por quilo de peso, porque está se utilizando o peso atual. Vou ler mais 2 elogios aqui também da Sueline, desculpa se eu falei o nome errado. Parabéns pela aula, meninas, mas não querendo puxar a sardinha, fiquei muito satisfeita com a aula da Nutri, parabéns pelo nosso dia. E a Suelen Chaves também, muito orgulho dessa nutricionista, humana e competente, parabéns, Liana, feliz dia do nutricionista, beijo lógico. pra todo mundo aí, continuando aqui as perguntas, a Daniela da Silva, ela pergunta, eu tenho algum método para avaliar a circunferência abdominal, eu tenho valores de referência, como que fica aí coberta essa população pediátrica em relação a isso? Não, a gente na prática clínica a gente utiliza como um valor de referência para a gente comparar o paciente com ele mesmo, mas assim, como validação para alguma classificação, não, a gente não utiliza. E aqui, a Suelen também pergunta pra gente, parabeniza a doutora Camila e a nutricionista Liana pela excelente aula, e gostaria de saber se em até quanto tempo deve ser realizada a avaliação nutricional após a internação e quanto tempo deve se reavaliar. A gente sabe que tem isso muito bem estabelecido para a população adulta, mas e para a pediatria, como que a gente fica? Então, a avaliação de risco, o ideal é ser feito até 48 horas da internação, e avaliação nutricional o quanto antes, né? Exatamente assim isso. Que você identificar que é um paciente de risco. Exatamente. Né? E o ideal é ser feito para todos os pacientes, os de baixo risco, alto risco, médio risco. O ideal é que todos os pacientes internados recebam uma avaliação nutricional.
Desculpa a segunda parte. Em quanto tempo eu devo reavaliar então aí esse depende do grau, depende da pontuação, depende do instrumento de triagem que você utiliza. Então, de repente, um paciente de baixo risco no STAMP, ele fala para você reaplicar esse instrumento de avaliação de risco em 3 dias e ir repetindo. Então, depende do critério que você utilizar, do instrumento que você utiliza. Aqui eu achei um tema super interessante do José Danilo Albuquerque, de João Pessoa, e ele fala sobre a disfagia na pediatria. A gente sabe que também a gente tem algumas ferramentas na população adulta que, né, eu consigo monitorar a disfagia, tem um específico para isso, mas e na pediatria? Né? Essa população que está disfágica, de repente começa a desnutrir, como eu tenho alguma ferramenta para acompanhá-la também? População específica de disfágicos também não, né? Na pediatria, assim, tem muitas respostas negativas em relação ao nível de evidência, estudos com condutas embasadas, né, com grau de recomendação forte. As nossas condutas são mais baseadas em opiniões de especialistas que estão lá nos guidelines, mas... Então, tem muita coisa que a gente faz empiricamente aí, sem a retaguarda teórica que a gente tanto precisa e busca, né? E aqui o Felipe Alves, do Rio de Janeiro, também trouxe um assunto que a gente estava conversando aqui nos bastidores. E naquela, de repente, dentro de uma mesma instituição, em que eu tenho um cenário de desnutrição e sobrepeso. A gente sabe que aqui tem as duas que são de diferentes regiões do Brasil, diferentes realidades, mas às vezes dentro de uma mesma instituição eu encontro diferentes realidades. Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Eu queria ver um pouquinho da experiência de vocês. Então, eu acho que o tratamento é individualizado, né? A gente tem que, a partir do olhar que a gente tem individualizado para o paciente, individualizar a conduta. Eu posso falar pela minha realidade que a gente praticamente não encontra pacientes internados com obesidade ou com sobrepeso, né? É bem a minoria mesmo. Né? Então, Boa Vista tem recebido refugiados. A gente sempre recebeu muito população indígena aldeada, são pacientes, a gente aplica bastante protocolo de desnutrido grave e principalmente desnutrição primária, que eu acho que é bem diferente da realidade da Camila, né? Então, eu acho que em 2 instituições, eu não sei se é isso exatamente que ele quer saber, mas assim, em todo hospital a gente tem aquela dieta padrão básica que é igual para todo mundo, né? Pelo menos que deve atender pelo menos a maioria. Quando a gente tem uma população mais desnutrida, a gente procura fazer essa alimentação um pouco mais adequada à realidade, à cultura, aos costumes e para atender às necessidades nutricionais desse paciente. Né? Mas eu acho que existe a possibilidade de individualizar. Né? A gente não consegue fazer uma coisa diferente para cada um, infelizmente, porque a população é grande dentro do hospital e só se tem geralmente uma cozinha com funcionários limitados. Mas os lactários, as salas de enteral conseguem ajudar nessa flexibilidade para individualizar mais o tratamento. Não sei se consegui responder. Na minha prática, eu acabo encontrando, sim, né, uma prevalência... Da mesma instituição. Sim. Eu trabalho em um hospital, um dos hospitais, a gente tem uma enfermaria de pediatria com uma prevalência de doentes oncológicos, então a gente encontra, sim, sobrepeso e obesidade nessa população, apesar do maior... de ser uma doença com alto grau de catabolismo, mas a gente encontra sim. Então, pensando aí em metas, recomendações, se a gente for partir para uma terapia nutricional enteral, aí sim, eu acabo não tem também uma recomendação, mas eu acabo utilizando, por exemplo, se o paciente tem um Z-score, um percentil acima do P99, eu acabo puxando um pouquinho mais para baixo, mas se aproximando ao peso ideal para a gente não dar uma oferta muito excessiva, né? Mas realmente, encontro os desnutridos secundários diferentes da Liana, né? Então, cardiopatas e o sobrepeso e obesidade, com certeza. Então, bom, meninas, eu vou encerrando aqui. Muito obrigada pela palestra de vocês. Teve uma repercussão muito boa. É um tema, como a gente conversou, que a gente precisa cada vez mais de atualizações e de estudos específicos para essa população. A gente tem muito para a população adulta, não tanto validado para a população pediátrica. Então, quanto mais a gente puder trazer esse tema aí para vocês, melhor. Muito obrigada a todas e até o próximo módulo.